E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist sobre direito do consumidor. Nós estamos falando sobre o regime de prescrição e decadência no CDC. No vídeo anterior, nós começamos a falar as regras sobre decadência, contagem de prazo, né? E agora, nesse vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo da decadência nas relações de consumo. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, ficou faltando aí para a gente encerrar o assunto decadência algumas informações. E agora eu quero tratar com vocês sobre o artigo 26, parágrafo 2º do CDC, que trata sobre as chamadas causas obstativas da decadência, ok? E aqui, antes da gente efetivamente partir para a leitura do texto legal, né, e ver aí quais são essas causas obstativas, vem uma pergunta um tanto quanto intuitiva. O que é uma causa obstativa da decadência? Porque veja, nós cansamos de aprender lá no direito civil que a decadência, o prazo decadencial, ele não se suspende e ele não se interrompe. Agora vem o CDC e trata sobre causas obstativas da decadência. Mas afinal de contas, o que são essas causas obstativas? Pois é, infelizmente a doutrina consumerista vem se degladiando há muito tempo sobre esse assunto. A doutrina consumerista não consegue chegar a um consenso a respeito do sentido da expressão causa obstativa. Porque para alguns consumeristas, causa obstativa seria a mesma coisa que causa suspensiva. Só que para uma outra corrente de consumeristas, causa obstativa seria sinônimo de causa interruptiva. Então a expressão utilizada pelo CDC foi muito ruim, porque quando você obsta a decadência, nós não estamos aqui conseguindo, né, identificar se essa decadência é suspensa ou se essa decadência é interrompida, tá? Mas, de qualquer forma, seja uma suspensão, seja uma interrupção, isso, sem sombra de dúvida, quebra com o velho paradigma que nós estudamos lá na parte geral do Código Civil, de que a decadência nunca se interrompe, nunca se suspende. Pois é, hoje em dia esse entendimento está mitigado, porque o próprio CDC traz essa situação. Então você tem que tomar muito cuidado. Talvez a decadência, talvez nós possamos dizer que a decadência, ela não se suspende, não se interrompe no âmbito das relações puramente civis. Agora, no âmbito das relações consumeristas, a gente não pode dizer isso, por força do 26, parágrafo 2º. Tá bom? Seja como for, suspensão ou interrupção, vamos agora para a nossa lousa realizar a leitura do texto legal. Muito bem, meus amigos, então vamos lá. Parágrafo 2º, né, do artigo 26 do CDC. Vamos fazer a leitura. Obstam a decadência. Fazendo apenas a ressalva, né, que eu acabei de conversar com vocês. Essa expressão obstar, para alguns é sinônimo de suspender a decadência, para outros é sinônimo de interromper a decadência. Tudo bem? Infelizmente, a doutrina aí não consegue chegar a esse consenso, né? Ah, professor, mas isso seria meramente uma discussão acadêmica? Não, né, pessoal? Na prática, isso tem um efeito. Porque você sabe muito bem
que suspender um prazo é diferente de interromper um prazo. Na suspensão, o prazo volta a contar da onde ele parou. E na interrupção, a contagem do prazo é zerada. Portanto, eu desprezo a quantidade de prazo que se passou até então. Professor, o que a jurisprudência fala? Resposta: ainda não existe jurisprudência para esclarecer de uma vez por toda essa polêmica. O ideal seria, sem sombra de dúvida, que o STJ sumulasse a matéria. Mas ainda estamos aí no aguardo. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Inciso 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Muito bem, reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor. Essa reclamação, ela vai obstar o prazo decadencial. Então, aqueles prazos decadenciais que nós estudamos no vídeo passado, eles serão obstados pela reclamação. Só que toma cuidado, porque as provas, elas adoram fazer a seguinte pegadinha. Elas colocam lá: a reclamação feita perante o PROCON obsta a decadência. Verdadeiro ou falso? Resposta: falso. A reclamação perante o PROCON não serve para obstar a decadência nos moldes do 26, parágrafo 2º. Ok? O 26, parágrafo 2º, inciso 1, é muito nítido ao determinar que a reclamação que obsta a decadência é aquela feita pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços. Tá bom? Então, muito cuidado com essa pegadinha clássica. O inciso 2 foi vetado, então não temos que nos preocupar. Inciso 3. A instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Meus amigos, o inquérito civil, ele é um instrumento privativo do Ministério Público, tá? E aí o que acontece? O inquérito civil público, ele é semelhante ao inquérito policial, utilizado lá no processo penal. Só que o inquérito civil, ele é utilizado dentro do processo civil, dentro do processo coletivo, mais especificamente, para embasar a propositura de uma ação coletiva, como, por exemplo, a ação civil pública. Então, no processo coletivo, nós temos o instrumento do inquérito civil, que serve para a colheita de algumas provas preambulares, serve para formar a convicção do membro do Ministério Público, para que ele possa propor a ação coletiva com maior segurança ou simplesmente não propor a ação coletiva. Ok? Então é muito semelhante à sistemática do processo penal. Cuidado com o seguinte: o inquérito civil público, ele vai ser arquivado de uma forma um pouquinho diferente. Se nós estivermos no âmbito do Ministério Público Estadual, ok? Esse arquivamento, ele vai se dar perante o Conselho Superior do Ministério Público, ok? Então, no caso do MP dos Estados, quem arquiva inquérito civil é o Conselho Superior do MP. Mas, se nós estivermos diante do MP federal, do MPF, esse arquivamento, ele vai se dar perante uma Câmara de Coordenação e Revisão. Então, cuidado com essa distinção de órgãos, tá bom? De acordo com a justiça, seja estadual ou federal. Se o membro do Ministério Público ele entender que é caso de arquivamento, então o prazo decadencial voltará a correr a partir da data em que o arquivamento for homologado.
Tudo bem? Então, se o arquivamento ele for homologado, o prazo decadencial volta a correr a partir da homologação. Mas, se eventualmente o membro do Ministério Público entender que não é caso de arquivamento, então ele vai propor a ação, o prazo decadencial volta a correr a partir da propositura da ação. Tudo bem? Então, apenas cuidado com esses marcos iniciais. Continuando ainda dentro do estudo da decadência, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que é muito importante, que é o assunto garantia legal e garantia contratual. Ok? Garantia legal e garantia contratual. Gente, todo produto ou serviço tem uma garantia legal. Essa garantia legal é prevista pelo artigo 24 do CDC. Então, o 24 do CDC, ele fala que a garantia legal, ela independe de termo expresso, ou seja, a garantia legal é aquela garantia que existe por força da lei. Então, não precisa existir previsão em contrato. Ah, eu fiz aqui um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviços no âmbito consumerista, mas eu não previ nada, nenhuma cláusula sobre garantia legal. Sim, mas não precisa, porque a garantia legal, ela surge do artigo 24 do CDC, ok? E o 24, ele é expresso ao dizer que é vedada a exoneração contratual do fornecedor. Em outras palavras, o fornecedor não pode inserir no contrato uma cláusula determinando a sua exoneração desse dever aí de garantia legal do produto ou do serviço. Tudo bem? Muito bom. Essa garantia legal do artigo 24, ela serve como uma espécie de proteção ao consumidor. Ela é uma espécie de proteção ao consumidor contra eventuais vícios relacionados à adequação do produto. Tudo bem? E aí o que acontece? Infelizmente, o CDC, no artigo 24, ele não fixou um prazo para garantia legal. Tá? O 24 podia, ter sido mais completo, digamos assim, mas infelizmente ele não previu prazo de garantia legal. Então o que a gente faz? Mesmo não havendo esse prazo, essa fixação de prazo expressamente na lei, conclui-se que eventual vício no produto ou serviço fará com que o consumidor tenha os mesmos prazos para reclamar. Ou seja, os prazos de 90 e 30 dias que a gente explicou no vídeo passado. Tudo bem? Quando o consumidor ele se utiliza dos prazos de 90 e 30 dias para reclamar um vício no produto ou no serviço, nesse caso o consumidor está se valendo da garantia legal do artigo 24. Tudo bem? Acontece que, além da garantia legal conferida pelo artigo 24, o fornecedor pode dar para o consumidor uma garantia contratual. Então, a garantia contratual é aquela dada pelo fornecedor. E aqui, atenção, porque o fornecedor ele não é obrigado a dar garantia contratual. Isso é uma liberalidade dele. Então, o fornecedor, por livre e espontânea vontade, pode dar ao consumidor uma garantia contratual. E aí, professor, então eu vou ter duas garantias? Exatamente. Se o fornecedor virar para você e falar assim, eu te dou, vamos imaginar, 30 dias de garantia contratual.
Maravilha, porque você, consumidor, vai ficar com a garantia legal do artigo 24, que não é afastada, e você ainda vai ficar com a garantia contratual que o fornecedor quis te dar. Tudo bem? Isso está previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que a garantia contratual é complementar à legal e tem que ser conferida mediante termo escrito. Então essa garantia, ela é uma garantia complementar à garantia legal e ela tem que ser dada por escrito. Tudo bem? Professor, entendi esse lance aí da garantia contratual, então vai ser uma garantia a mais, né? Legal. Mas como é que eu faço a contagem desse prazo? O que corre primeiro? O prazo da garantia legal ou da contratual? Veja, a doutrina explica que, com base na leitura do artigo 50, primeiro correrá o prazo da garantia contratual, para só depois iniciar o prazo de 30 ou 90 dias da garantia legal. Tudo bem? Tranquilo? Então, primeiro conta o prazo da garantia contratual. E aí esse prazo varia de acordo com o fornecedor, né? Terminou o prazo da garantia contratual, aí passa para o prazo da garantia legal. Aqueles prazos de 30 ou 90 dias que a gente já estudou. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então, matamos de vez o assunto decadência. Próximo vídeo, nós iremos analisar o assunto prescrição. Te espero lá.